Olá, queridos, sempre um prazer enorme podermos estar juntos aqui no Conversa Pública, falando sobre temas interessantes, não é mesmo? Olha só, o nosso tema de hoje é um tema da maior importância, porque o dia 29 de novembro ele celebra o Dia de Doar, um dia dedicado à mobilização em prol de um país mais solidário, por meio de conexão de pessoas e causas. Com esse fim, né, de conectar pessoas em torno de uma causa importante, a AMEL, que é a Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo, lançou um projeto que pode fazer a diferença na vida de dezenas de pacientes com câncer. Interessante a gente falar que o Brasil é o terceiro maior, tem o terceiro maior registro de doadores de medula óssea do mundo, o REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea e é vinculado ao Ministério da Saúde. E a AMEL, ela pega tudo isso e trabalha para que o programa de transplante de medula óssea no Brasil ele seja acessível, oferecido a todas aquelas pessoas que efetivamente necessitam de atenção. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a doutora Carmen Vergueiro, ela que vai nos apresentar esse programa e ela que foi a pessoa que concebeu e implementou esse programa. Doutora, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco. Obrigada, Celeste. Muito prazer estar com vocês. Uhum. Um programa da maior importância, né? Que vem para ajudar pessoas e fazer com que uma assistência tão necessária ela realmente chegue aonde precisa, não é mesmo? Conta para gente o que é a AMEL. A AMEL é uma ONG que AMEL. funciona há mais de 20 anos no estado de São Paulo e tem essa preocupação de fazer com que os pacientes consigam ter um bom tratamento e consigam chegar a ter acesso ao tratamento, que é bem difícil, né? Pensando no nosso país, que é um país de dimensão continental e que as coisas acontecem de um modo muito diferente, não existe equidade, né, entre as diversas regiões. Então, a gente tem muito que trabalhar para que todo mundo consiga ter acesso ao tratamento da mesma forma no país, né? Essa foi a sua motivação para pensar no projeto de agregação de pessoas. Como é que a senhora se motivou e concebeu esse projeto? Bom, eu vou contar para você que assim a gente tem uma história muito longa aqui com o transplante de medula, né? A gente trabalhou desde incentivar na formação do Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula, então que é importantíssimo, né, poder ser um doador voluntário de medula, quem tem de 18 a 35 anos, pode ajudar alguém que não tem um doador na família, pode vir a ser doador. Então, estimular para que as pessoas se cadastrem como doador, se tiverem em bom estado de saúde, tiverem essa faixa etária de 18 a 35 anos, qualquer hemocentro pode fazer esse cadastro perto deles. E depois, assim, essa é a primeira dificuldade, uma dificuldade é achar o doador. Mas no transplante de medula a dificuldade continua. Depois que encontra o doador, o paciente precisa ter um hospital para ser transplantado. E a demanda por transplante é maior do que o número de leitos que o SUS oferece. Então, a gente está tendo um problema no país inteiro, em todos os centros de transplante, que é mais pessoas precisando ser transplantadas do que o hospital pode arcar. E no caso do transplante de medula, os pacientes têm doenças muito graves. A maior parte dos pacientes tem leucemia aguda. Então, não é uma doença que possa esperar muito tempo. Os pacientes ficam na fila, ficam recebendo quimioterapia enquanto aguardam essa vaga no hospital, mas nem sempre eles conseguem chegar no transplante com boas condições para ainda fazer o transplante. Então, acaba que muitas vezes a pessoa perde a chance do tratamento de cura por conta dessa falta de leitos. A nossa ideia foi, então, montar uma forma de transplantar que existe fora do Brasil, que já foi publicada, que já está comprovado cientificamente que ela pode resultar no mesmo índice de cura que as outras modalidades de tratamento, que é o seguinte, é fazer poucos dias de internação, fazer um transplante com uma pequena, ocupando menos tempo o hospital,
poucos dias do leito hospitalar, desde que o paciente possa ficar numa casa pertinho do hospital, chegar no hospital em 15 minutos, e que ele tenha nessa casa condições de higiene, de acessibilidade, que ele possa ter um quarto isolado para ele, um banheiro privativo, que ele tenha assim uma facilidade de poder ficar em casa com segurança, né? Como essa condição não é uma condição que existe aqui nos pacientes do SUS, porque todos têm condições muito desfavoráveis, têm que vir para o hospital de ônibus, demoram mais de 1 hora para chegar até o hospital. Esse tipo de transplante com internação reduzida, a gente não consegue fazer pelo SUS. Então, esse projeto que nós estamos montando é fazer uma casa perto do hospital, que propicie essas condições para que o hospital possa rodar mais rápido os leitos e transplantar todo mundo que precisa. Então, esse é um projeto piloto que a gente pretende mostrar para o Sistema Único de Saúde que a gente pode transplantar mais se a gente tiver essa casa próxima para dar esse suporte para os pacientes poderem transplantar nesse sistema de alta precoce. E com isso, se a gente conseguir mostrar que essa casa funciona, quem sabe a gente amplia para o resto do país esse modelo, né? Uma ideia extraordinária, né? Porque, inclusive, isso alivia o tempo hospitalar, né? Pelo que eu entendi, o que a senhora registra é que a maior dificuldade do SUS é poder receber o volume de pessoas que precisam, né? Que É. precisam de transplante. Então, esse projeto vem aliviar essa demanda e com um benefício que para mim eu não tenho outra palavra no ser extraordinário, que é deixar a pessoa fora desse ambiente hospitalar, que muitas vezes ele não é tão agradável, né? Então, Não, você é está ali muito só, cansativo. não é? E você está ali só o tempo necessário e você tem um outro tempo num lugar mais agradável, um ambiente doméstico, e que isso também é importante num processo de tratamento, não é mesmo? Dá muita Muito importante. dignidade assim, com segurança, né? É uma coisa que realmente para o paciente faz muita diferença isso que você falou. Não ficar, porque em média os pacientes ficam de 25 a 30 dias internados no transplante. Então, a ideia é que eles fiquem 3, 4 dias e já possam sair para vir para essa casa. E nessa casa, aí já é diferente o ritmo, não é mais um ritmo hospitalar, né? Embora tenha todas as condições necessárias para o paciente ficar, ele já se sente mais confortável, porque ele vai poder escolher a comida que ele vai comer, dormir na hora que ele quer, acordar na hora que ele quer, não vai ter um monte de enfermeiro mexendo com ele o tempo inteiro. Então, e tem menos gente também, a casa tem 10 quartos, vai atender 10 pacientes, mas é uma casa que perto de um hospital é uma coisa pequena, né? Então, todo mundo se conhece, tem uma outra relação. E aqui a gente pode oferecer também várias coisas de suporte, né? Ter uma psicóloga, podemos fazer terapia ocupacional, então ter algumas atividades para distração, para ocupar, e realmente faz toda a diferença no tratamento. Eu estou conversando com a doutora Carmen Vergueiro, ela que é a idealizadora do projeto Dia de Doar, não é isso? E ela está aí, como vocês ouviram, um projeto piloto que vem abençoar e favorecer dezenas de pessoas que necessitam de transplante de medula óssea, né? Doutora, esse projeto, quer dizer, isso é uma iniciativa independente da ONG. Como é que esse projeto se sustenta? Como é que essa casa é sustentada? Como é que vocês imaginam tocar essa assistência e esse apoio às pessoas? Então, esse é a parte mais sensível agora, né? Nós fizemos várias campanhas durante esse ano para arrecadar recursos, para reformar uma casa, adaptar, colocamos tudo que é necessário, tem elevador para acessibilidade, todos os banheiros estão super pensados no paciente mesmo, que é melhor para não transmitir infecção, para ele ter segurança nos lugares que ele vai. A gente já conseguiu fazer essa primeira etapa, que é montar a casa e deixar ela pronta do jeitinho que é necessário, né, para poder acolher o paciente transplantado. Porque realmente, vou só explicar aqui, a condição que a pessoa vem é que ela, quando faz o transplante de medula, ela troca toda a produção do sangue dela.
até que pegue a nova medula, ter nada de produção de glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, a defesa dela está muito diminuída. Então, ela precisa realmente de um ambiente muito seguro. Essa primeira fase aqui, nós lutamos para conseguir fazer uma casa que desse essa condição, né? Para ter um ambiente limpo, bem higienizado, fácil e com acesso, acessibilidade garantida. Então, a casa está pronta, está montada. Nós estamos fazendo uma campanha agora para arrecadar doações de móveis e utensílios para montar essa casa. Então, a gente tem no nosso site, quem quiser entrar e quiser ajudar, é muito bem-vindo. Nós temos o site da AMIO, é www.amio.org.br. Então, nós fizemos uma lista de nascimento da casa. Fizemos uma lista pedindo tudo que a gente precisa e estamos comemorando o nascimento da casa. E aí, quem quiser, qualquer quantia, porque tem desde pano de prato até armário, tem todas as coisas. Nós pretendemos, até o final do ano, temos arrecadado já o suficiente para montar, equipar a casa, e daí nós vamos partir para a próxima luta, que é conseguir a manutenção da casa. A manutenção é a mais difícil, porque a gente conseguiu contribuições para a reforma e tudo mais, mas são contribuições pontuais. Aquele doador que ajuda todo mês com um pouquinho, esse doador é o mais importante. Esse doador faz muita diferença, porque vai nos dar aquela segurança de que a gente pode começar o trabalho, que vai poder contar com uma doação mensal. Essa é a mais difícil de conseguir. A gente usa a estratégia da Nota Fiscal Paulista, né? A Nota Fiscal Paulista tem ajudado muito as ONGs e a nossa ONG não é diferente. A gente tem realmente conseguido 60% da entrada das doações do que mantém a instituição vem da Nota Fiscal Paulista. E daí, o que é importante saber é que para a gente ajudar pela Nota Fiscal Paulista, não impacta muito o bolso de quem está doando, né? Porque hoje em dia o recurso que a Nota Fiscal Paulista dá para a pessoa física é muito pequeno, mas o cálculo que eles fazem para as ONGs é melhor do que para a pessoa física. Então, quando você entra no site da Nota Fiscal Paulista, lá, coloca o seu número de cadastro e escolhe uma associação para doar, você pode escolher a Associação da Medula Óssea, que ela faz assistência social. Se você escolhe essa instituição, aí o ICMS vai ser recolhido, aquele pedacinho que iria para você, só que é com cálculo para a ONG, que pode ser maior. Então, a gente pode receber mais do que você receberia, o benefício para a ONG é melhor, e você pode deixar automático para doar o ano inteiro. Aí, a partir disso, depois que você entrou no site da Nota Fiscal Paulista e fez o cadastro da associação, todo lugar que você fizer uma compra, você dá o seu CPF, e daí já vai direto para a ONG. Então, isso tem ajudado muito. E é uma coisa que você não sente diferença, porque realmente é muito pequeno o recurso que está vindo, né, dessa doação. Mas para a gente faz toda a diferença, e a gente estava assim, estimando que se a gente conseguisse 100 pessoas a mais fazendo esse cadastro e esse tipo de doação, nós conseguiríamos manter já essa casa em funcionamento a partir do ano que vem, recebendo já pacientes. Maravilha, maravilha. E é uma ação, vamos dizer assim, uma ação pequena, mas absolutamente simples e que tem uma relevância e um peso extraordinário, né? Porque para tocar um projeto dessa ordem é muito importante que se tenha uma dimensão de um fluxo de caixa mês, né? Um volume de recursos por mês para poder garantir aquilo que a gente quer oferecer, a continuidade, sim, porque, né? Exatamente, porque assim, para montar a casa, as pessoas doarem pontualmente uma coisa ou outra, muito bom, só que isso não me dá segurança que eu vou poder contratar, eu vou precisar de cuidador que fique aqui 24 horas, a gente precisa de assistente social, precisa de uma cozinheira, de uma pessoa que faça a limpeza da casa. Então, esse RH, ele custa, não tem jeito, a gente tem que manter, né? E o que a AMIO tem hoje em dia não é suficiente para manter todo esse RH que a gente precisa. Mesmo que seja muito enxuto, a gente está buscando ajuda, pedindo para as pessoas
doarem a nota fiscal para a gente, ou, se não quiserem doar nota fiscal, fazer uma doação mensal, que seja pequena, qualquer doação, mas que isso a gente precisa arrecadar no fim R$ 60.000. A gente precisa chegar num valor de R$ 60.000 por mês para conseguir começar a funcionar tranquilamente, sem achar que a gente vai ter que fechar amanhã porque acabou tudo, né? Então, precisamos começar com esse recurso. É isso aí, gente. A gente está conversando então com a doutora Carmen Vergueiro, ela que é idealizadora do projeto Dia de Doar, um projeto que mobiliza generosidade ao programa de transplante de medula óssea, né? Um programa que você, de uma forma muito simples, pode também ajudar a que ele tenha continuidade efetiva. Doutora, a gente está falando aqui de um programa de doação de medula óssea, a gente tem o registro, né, de que o Brasil tem o terceiro maior registro de doadores de medula óssea do mundo, né? Ou seja, se tem um registro tão grande, talvez pudesse atender de forma mais efetiva a todas as pessoas que precisam de um transplante. Quais são as políticas públicas existentes para esse movimento, para que esses pacientes possam ter acesso à medula, à doação da medula? Olha, Celeste, é um programa muito. A gente tem que se orgulhar muito do nosso programa de transplante no Brasil. São poucos os países que, com essa dimensão, conseguem oferecer transplante para todos os cidadãos. Então, o governo, né, o programa do SUS, é um programa louvável nesse sentido. A gente tem no Brasil não só um registro de doadores, que é para quem não tem doador na família poder buscar um registro, mas a gente também tem o tratamento oferecido pelo SUS, né? Então, existe uma série de regulamentações para que, tanto para que funcione esse registro brasileiro de doadores, como também para que os tratamentos possam ser realizados pelo SUS. O que nós temos aqui também é melhorar sempre, né? A demanda vem aumentando muito. Por quê? Por que aumenta muito? Porque cada vez a gente está curando mais pacientes com o transplante de medula. Cada vez mais doenças podem ser tratadas com o transplante de medula. Então, aumentou muito a demanda. Também houve um problema que, com o Covid, os leitos ficaram muito reduzidos, os hospitais enxugaram muito tudo que podiam, né? Então, a gente ficou com mais ainda uma demanda reprimida. Então, nesse momento, realmente, tem um gargalo grande, com muitos pacientes esperando conseguir uma forma de fazer o transplante, de se internar para fazer o transplante. Medula é diferente dos outros transplantes em que a gente tem que esperar um órgão, como, sei lá, se é um rim ou se é um fígado, que você tem que esperar na fila, porque daí tem que, assim, quando morrer alguém, doarem os órgãos ou ver se vai vir o órgão para você. A medula não funciona desse jeito. A medula você tem que achar alguém compatível e a doação é feita em vivo, em vida. Então o doador, ele é como se fosse doar sangue, ele vai fazer a doação de medula vivo e ele vai continuar a vida dele. E é só para você, porque tem que ser alguém compatível com você. Então, essa compatibilidade é uma identidade. Então, o que realmente hoje está estrangulando muito é essa deficiência, essa dificuldade dos hospitais de acolher a necessidade dos pacientes, por poucas vagas nos hospitais. Né? Às vezes não tem vaga, mas não tem o funcionário, falta enfermagem, falta estrutura, né? Não tem como acolher. Agora, a gente está batalhando muito para que isso possa melhorar, né? Essa é uma estratégia que nós estamos oferecendo, né, de fazer um transplante ambulatorial e que a gente espera que, mostrando esse resultado, o governo possa ampliar, porque isso vai ajudar muito a diminuir o tempo de internação, o que é bom para o paciente, é bom para o SUS, porque economiza também para eles, o paciente Com não ficando certeza. internado, e o paciente finalmente vai conseguir chegar mais cedo no transplante e receber o tratamento. Antes de voltar para o projeto, eu queria lhe perguntar: existe algum risco para o doador de medula? Olha, o doador de medula, primeiro, ele tem que ser uma pessoa saudável e jovem,
né? Ele vai se cadastrar. O cadastro é só colher uma amostra de sangue. Ele vai deixar os dados cadastrais dele e colher um exame de laboratório simples. Esse exame de laboratório serve para fazer a tipagem de compatibilidade dele. E aí, os dados cadastrais e a tipagem de compatibilidade vão ser encaminhados para um banco de dados, que é o REDOME, Registro de Doadores de Medula, que é do Ministério da Saúde. Então, os dados ficam lá e cada vez que um paciente precisa de transplante, o médico inscreve esse paciente nesse programa para ver se acha um doador. Então, o doador, ele só vai doar quando aparecer um paciente que seja compatível com ele, que esteja precisando de transplante. Daí, ele vai ser reconvocado e vai conversar com o médico sobre a doação. Daí, o médico vai explicar que tem 2 jeitos de doar. Uma forma é a gente doar a medula colhendo do osso da bacia. Dentro do osso é onde existem as células mães do sangue, tá? Então, lá dentro, aquele tutano que a gente vê quando a gente quebra um osso de galinha, aquilo é a medula óssea, é aquilo que é a fábrica do sangue. Então, é de lá que vêm as células que são importantes para serem retiradas e usadas no transplante. A primeira forma de doar é colhendo, então, do osso da bacia, na parte de trás do corpo, no bumbum, e aí, para isso, a pessoa precisa ir para um hospital e ela vai ficar internada por um dia, porque ela vai ter que receber uma anestesia para não sentir dor. Então, vamos colocar o paciente, o doador, né, sobre anestesia e com uma agulha e uma seringa retirar uma quantidade de medula óssea de dentro do osso e colocar uma bolsa, como uma bolsa de sangue mesmo, né? Esse material é que vai servir para o transplante. Então, essa forma de doar vai doer depois que passar a anestesia, em média por uma semana, e a dor é como se a pessoa tivesse levado um tombo e tivesse batido naquele local. Então, ela fica com essa sensação por uma semana de dolorimento no local. Em geral, essa é a principal queixa do doador. A outra forma de doar é doando pela veia, fazendo um processo que é uma filtração do sangue, chamado de aférese. É muito parecido com a doação de plaqueta. Para quem já doou plaqueta, pode ter uma ideia de como que funciona. O sangue sai da nossa veia, ele passa por uma máquina que filtra e separa só as células mães, só as células que dão origem para o sangue, e devolve o sangue, o resto do sangue para a gente. Então, a pessoa faz essa doação sentada numa cadeira de banco de sangue, assim, e demora em torno de 2 a 4 horas, dependendo do fluxo que conseguir fazer. Esse tipo de doação, para que possa acontecer, o doador recebe 5 dias antes um medicamento para estimular muito a produção do sangue. Esse medicamento é um hormônio que vai fazer com que as células mãe, as células que originam o sangue, que elas saiam de dentro dos ossos e caiam nas veias. E dessa forma depois possa ser filtrado na veia, então a célula mãe, né? O medicamento utilizado por 5 dias, ele costuma dar sintomas de gripe, um mal-estar, uma certa quebradeira. Então, essa é a principal queixa de quem doa da forma da aférese, né? Colhendo pela veia. Então, tem essas 2 formas de doar e só vai ser respondido para o doador, olha, a melhor forma de doar, qual vai ser? Na hora que achar o paciente, o doador, o médico vai explicar para o doador, olha, esta ou aquela vai ser a melhor opção para o paciente. Você concorda? E daí o doador tem que dizer se concorda ou não. Perfeito. Doutora, um programa assim de um conteúdo da maior importância, né? É o projeto que você idealizou e está tocando, ele é fundamental. A gente espera que vocês possam concluir essa experiência com total sucesso e que todos os outros estados do Brasil possam seguir o exemplo, né, do que a Mel está fazendo em São Paulo. Eu queria deixar esse minutinho final para você, a sua mensagem final para o nosso telespectador. Eu agradeço muito a oportunidade de contar para vocês um pouco do nosso trabalho. Conto com a colaboração de todos vocês. Aqui a gente trabalha numa ONG, ONG trabalha em rede. A gente precisa da colaboração dos outros, senão a gente não faz nada sozinho nesse mundo. Então, é com vocês que eu conto para que nós possamos salvar muitas vidas de pessoas que realmente estão precisando chegar nesse tratamento. É muito pouquinho, né? Fazer doação de nota fiscal paulista é muito simples e não sente no bolso e pode ajudar a salvar uma vida. É isso aí. Muitíssimo obrigada pela sua presença, participação conosco. Obrigada a você também que esteve conosco nesse programa. E
Faça a diferença, você também. Faça a sua parte, não é mesmo? É Obrigada, isso aí. Celeste, isso mesmo. Obrigada. Até a próxima, queridos.